Olá, você está na 8ª temporada da Reconnect. O diabo existe? Descubra agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Você está na Reconnect, esse é o portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1, HD afiliada à TV Cultura. Se você perdeu qualquer outro programa da Reconnect, já são mais de 165 horas de programação sobre espiritualidade laica e leve, vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas na íntegra. Aqui ele, sempre aqui do meu lado direito, meu braço direito, literalmente o braço direito com barba feita, cabelo rapado. Tá desistindo, né, Roberto? Desistiu de ser Neandertal? Olá, galera reconectados, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Bernardo, estou muito feliz com a 8ª temporada. Quero fazer aqui uma ressalva. Nós temos 50 minutos de programa, a gente não tem como tratar o tema de forma mais elaborada, até por uma questão de tempo, mas a gente está dando voz a pessoas que não tinham voz na TV aberta. É isso aí, né? É isso aí. Vários temas de pessoas que, inclusive, a gente faz um brainstorm com os convidados, e muitos dos nossos convidados é a primeira vez que aparece na televisão, inclusive a gente bate um papo aqui no estúdio para dar uma quebradinha, né? Porque são pessoas que têm, sim, seu conteúdo, têm sua experiência prática ou teórica sobre determinado assunto e vem aqui dar a sua cara a tapa, vem falar sobre suas crenças, sobre seus sistemas de terapia. Então, é muito louvável, né? É muito bacana. É legal porque as pessoas até falam com a gente. Cara, eu não sabia que existia a possibilidade de tratar sobre determinada religião ou sobre determinado assunto na TV aberta e de você a gente conseguir falar e ter voz. A gente não está aqui para julgar, ninguém julga. A gente está aqui para informar e mostrar os tipos de espiritualidade. Temos uma coisa que eu acho bacana, e olha, pelo menos eu tenho ficado muito feliz em relação a essa constatação, que acho que todas as pessoas que conversamos, todas convertem em um ponto. Amar o próximo, servir ao próximo. Toda religião espiritualista ela tem isso como o átomo da religião. Isso me faz feliz. Sim. Então, assim, temos essa missão de falar sobre a espiritualidade de forma laica, plural, e dar voz a todo mundo. A gente quer conversar com todo mundo, quer que todo mundo se explique, fale o que acredita, e respeitamos todas as crenças. É isso aí. E aproveitando esse ensejo, Roberto, a gente, né, foi muito bacana o vídeo que a gente fez sobre satanismo, né, que a gente gravou um vídeo, deu voz também a um convidado falar de sua crença, bruxaria negra e tudo mais. E ficou muito mais, Roberto, mais de 50 mil visualizações no YouTube. Então, muito obrigado a você que está acompanhando. Outros vídeos também com muitas visualizações. Então, muito obrigado. Aí tem alguns comentários muito bons. Tem outros nem tanto, mas está tudo certo, né? Os jornalistas... Comentem, bem ou mal, comentem. Não, foi bacana. Alguns jornalistas deveriam... A gente não é jornalista, nós não somos jornalistas. Nós somos questionadores. Então, para continuar esse papo, muitas pessoas pediram para continuar esse papo, né? Acharam muito interessante. Né? E ele veio falar, o outro convidado, o pai Silvio de Exu. Então, ele veio falar sobre o satanismo, sobre sua crença, sobre a prática. Mas, para você, o diabo existe? Historicamente, como se deu a construção do demônio, de Beelzebu e de outros personagens? Para falar sobre isso com a gente, ele que mais... Olha, ele já tinha quebrado o recorde do Jô Soares. Ele foi um dos convidados que mais foram chamados para o programa do Jô, né, do saudoso Jô Soares, e ele está quebrando esse recorde aqui também. Ele é o quebrador de recorde da TV aberta. Então, com a gente mais uma vez hoje, o nosso sócio desse programa, já é sócio do programa, o historiador, antropólogo, pesquisador, escritor, modelo, Jeová Mendes. Bem-vindo de volta, Jeová. Obrigado, meu amigo Bernardo e Roberto Leão. Estou aqui mais uma vez para a gente prosseguir com esse maravilhoso debate que traz tantas coisas preciosas da história, né? Ô Jeová, você quebrando mais recordes e em cima de recordes, né? Então, sempre quando a gente tem que vir com uma visão mais histórica das coisas, a gente chama você para tirar essa nossa dúvida,
porque você é uma pessoa que permeia, né? Que costura muito bem em todas as religiões. Você dá palestra em igrejas evangélicas, templos evangélicos, dá palestra em igrejas católicas. Tudo. É muito bem recebido em todos os lugares que você vai. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu queria começar essa pergunta do teu lado, com o teu lado pessoal, Jeová. Agora, não vamos entrar na história agora. Você tem uma formação religiosa cristã, formação básica, apesar de que tem uma visão muito racional e histórica dos fatos. Mais racional do que... Mais racional. Agora, dentro da visão do menino Jeová Mendes, o demônio existe? Bernardo, é o seguinte, baseado em documentos muito antigos, né, que não é de hoje, são documentos que vêm lá da antiguidade, dos povos mais remotos, começando pela Suméria, passando pelo Império Amorita, o Império Acadiano, o Império Hitita, o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Greco-Romano, os fenícios, os judeus e outros povos. É uma crença que vem desde a antiguidade. Começou exatamente na Suméria. A primeira vez que se mencionou exatamente a primeira personalidade a criar a personalidade do diabo foi exatamente Tiamat, né? Tiamat e Apsu, né? Que segundo diz que eram reis lendários, aí por volta de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, muito tempo atrás. Tiamat é o nome do dragão daquele desenho que tinha, né? Acho que tem um desenho que tinha o mesmo nome. Então o que ele criou? Criou vários tipos de serpentes, essas serpentes eram demonizadas, né? Serpentes que tinham um perfil satânico, né? Quer dizer, transformou serpente em vários tipos de demônios, com muitos nomes, né? Então, dessa antiguidade, na antiguidade, isso muito antes da Torre de Babel. Jeová, só para ficar mais claro, antes disso não tinha nenhum registro de uma figura que personificasse o mal. Só a partir de Tiamat. Então, daí transcorreu-se o tempo. Na época de Nirode, que a Bíblia fala no capítulo 10, versículo 8 do livro de Gênesis, que fala de Nirode, que se atribui a ele a construção da Torre de Babel, era bisneto de Noé, filho de Cush, Cush filho de Cã, Cã filho de Noé. Então, nesse período, na Babilônia, a cidade se encheu dessas personalidades maléficas e muitos demônios com nomes diversos foram instalados em Babilônia. Então, atravessou séculos e séculos e milênios, passou por diversas civilizações. Então, isso, o mundo antigo, as pessoas antigas, nos passados, de várias gerações, foram tomando conhecimento desses personagens, né, tão burlescos, né? Então, no caso dos judeus, os judeus tomaram conhecimento através de Moisés. Moisés recebera de seus antepassados a história dessas tradições demoníacas. E foi exatamente a partir de Moisés, quando ele fala da queda do demônio, de Samael, lá no Jardim do Éden, que derrubou Adão e Eva, lá, é chamado de Samael, né? Conhecido também como Sumiase ou Lúcifer. E a partir daí, Moisés escreveu a queda do homem, a queda de Adão e Eva. Escreveu também, falou da serpente, que uma mulher pisaria a cabeça da serpente, que no credo católico é uma alusão a Maria, né? Que pisou a cabeça da serpente. E daí para frente, o mundo antigo, principalmente entre os judeus, houve o episódio do demônio que apareceu, disse que o demônio um dia compareceu perante Deus e viu. Aí Deus pergunta, Satanás tem visto Jó? Sim, tenho visto Jó, muito próspero, muito bem sucedido, né? Tá bem, eu falei com ele ontem. Está muito bem, né? Está muito bem, senhor, está muito bem. Então você não toca em nada dele, como é que ele vai reclamar de nada? Vai lá e toca tudo que ele tem, só poupa-lhe somente a vida, destrói tudo dele, a família, tudo, os bens materiais, tudo. E assim o demônio fez, está lá no livro de Jó. Mas no livro de Jó, Jeová, já entrando aqui na parte histórica, no livro de Jó, parece um demônio muito mais subserviente a Deus do que propriamente um opositor. Porque ele pergunta a Deus se ele pode provar a Jó. Ou seja, me passa uma imagem como se ele não pudesse ir contra Deus, né? Como se ele precisasse da anuência de Deus para agir. Essa minha visão está correta ou dentro da visão bíblica? Corretíssima. Porque tem duas espécies de demônios, já da antiguidade. Os demônios que foram precipitados lá de cima, depois da revolta de Miguel, né, com Rafael, Uriel e outros anjos, aquela batalha que diz que aconteceu lá no céu, em que os demônios foram precipitados para o abismo, aí nasceu a questão do inferno, e teve aqueles demônios chamados anjos decaídos, por uma questão de um lapso, de alguma subserviência, alguma coisa cometida errada, voltaram para a terra, vieram para a terra, e aqui esses demônios tiveram contato, então, com as caimitas, a linhagem de Caim.
E desse relacionamento entre os anjos decaídos e as filhas de Caim, ou a linhagem de Caim, nasceram então os chamados gigantes nefilins. Os nefilins foram aqueles gigantes que são citados, Bernardo e Roberto, são citados no capítulo 6 do livro de Gênesis. Assim, naquele tempo havia gigantes na terra. E as filhas dos filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres. Então, quer dizer, aqueles que vieram daquele nascimento, né, porque foi uma relação progênita entre os anjos decaídos e as mulheres da linhagem de Caim. Daí vieram os nefilins. Diz a história que trouxeram muitos males. Ele é citado em toda a literatura antiga, principalmente o judaísmo. Trouxeram muitos males que contribuíram, então, para que viesse o dilúvio. Eles vieram muito antes de Noé. E durante o período de Noé, eles ainda existiam. Então, foi a partir daí que a humanidade foi levada àquela questão do dilúvio. Então, esses demônios da segunda, que foram realmente chamados anjos decaídos, eles não tinham autonomia. Eles, antes de praticar um ato, digamos, ilícito, eles precisavam, então, da permissão do divino. Já os legionários, lá com Lúcifer, com Subasa, com Apolion, com Abaddon, e toda aquela cúpula hierárquica, a alta chefia mesmo da angelical, esses não, esses eram anjos rebelados, que não aceitavam a imposição de Deus. Que tinham mais autonomia. Já voltando a essa questão histórica, para ficar claro, e me veio uma curiosidade aqui. Em relação me parece que a figura do demônio, ela se deu dentro desse mito de 5.000 anos antes de Cristo, Tiamat, etc. Né? Parece que veio tudo meio que desse período. Desse período para cá, respeitando as devidas culturas e as devidas compreensões sobre a figura do mal, se deu a partir daquele mito. Antes daquilo, existia uma figura de Deus? Existia uma figura do bem supremo? Em todas as culturas. Por exemplo, na Babilônia existia Marduk, existia, por exemplo, que era a divindade máxima naquele tempo, Marduk, né? Israel era Baal? Não, Israel tinha um Baal, mas não era de Israel. O Baal era de outro, era dos Sidônios, que ficou o Líbano. O Baal era dos cananeus. Era dos cananeus. Cananeus. Exatamente. Os cananeus. Então, quando Israel era Yahvé. Yahvé que é Deus, né? Então, por exemplo, então El Shaddai, Elohim, né? Que era assim chamado Abraão. Contava, Bernardo, exatamente, chamava o Deus Supremo de El Shaddai, Elohim, Yahvé, né? Que eram os nomes que se davam naquela época, começando por Abraão, né? Então, dentro do mundo, por exemplo, na época de Abraão, 2000 a.C., a Palestina ainda não era conquistada pelos judeus, ainda era um povo que continuava lá na Palestina, mas não tinha sido ainda conquistado. Porque a conquista e a destruição dos cananeus só ocorreu por volta de 1350 a.C., quando Josué entrou na Terra Santa, destruiu os cananeus, os heveus, os chamadeus, os peleteus. Mas o que é engraçado, Jovai, é que assim, alguns nomes associados ao mal, né? Por exemplo, Beuzebu, né? Beuzebu vem de Baal Zevut, né? Que era Baal, era o deus cananeu. Zevut é moscas. Que é o deus das moscas. Deus das moscas, né? Ficou Deus das moscas. Quando Israel foi brigar com os cananeus, que hoje é a Palestina, Israel tinha a crença em Yahvé, os cananeus em Baal. Só que o Baal, eles arriavam as suas oferendas, oferendavam ao deus Baal no templo, né? Ao templo, que criava mosca. Né? Os israelitas não, eles enterravam as suas oferendas a Yahvé, assim era uma oferenda, ou enterravam ou queimavam, assim a oferenda era limpa, não criava moscas. Como os israelitas ganharam a guerra dos cananeus, então isso é histórico, isso faz parte de todas as culturas, eles começaram a demonizar, meu Deus é melhor do que o seu, tanto é que eu ganhei a guerra, e Yahvé é superior a Baal. Então Baal Zevut, ou seja, Baal é o rei senhor das moscas, não ganha nada. E aí virou uma figura maléfica, mas para os cananeus, Baal nunca foi um demônio, Baal nunca foi uma figura negativa. Essa figura negativa se criou através da guerra com os israelitas, né? Os cananeus, você sabe muito bem, os cananeus descendiam de Canaã. Canaã exatamente era filho de Cã, da família de Noé, né? Segundo a história. Então, o que aconteceu? Nesse período que vai aí de Moisés, que tu começou com Moisés, com os escritos de Moisés, veio atravessando o período do século VII a.C., quando um outro profeta falou a respeito do demônio. No capítulo 14 do livro de Isaías, fala: estrela da manhã, tu que habitas mais alto dos céus,
tu caíste, né? Anjo rebelado, tu caíste como a estrela, aquela coisa toda. Então, a menção está no capítulo 14 do livro do profeta Isaías. No capítulo 28 do livro de Ezequiel também há menção à questão da queda do rei de Tiro, onde ele faz uma similaridade entre a decadência e a queda do rei de Tiro e a própria queda do demônio, que era tido como uma pérola preciosa, era as pérolas mais preciosas, ele era representado por aquelas pérolas mais preciosas. Dizer para ti, assim, que tem muitos deuses, né? Vamos dizer assim, deuses de civilizações antigas que foram linkados à figura do demônio, que foram demonizados, como é o caso de Baal, né? Que era o deus cananeu, só que eles não tinham, na época, nenhuma ligação com o mal. Ou seja, para uma civilização eles eram o bem. Era o bem. E para outra civilização que ganhou a guerra e oprimiu, ele era o mal. Hoje, algumas crenças, alguns cultos, inclusive algumas religiões, essa figura de Belzebu entrou como se fosse uma figura do mal, vou fazer um pacto com Belzebu, que historicamente, eu não estou criticando quem faz isso, mas historicamente não faz nenhum sentido. Acontece, Bernardo, o seguinte, por exemplo, quando Israel entrou na terra de Canaã, que foi o período mais turbulento, porque eles encontraram os cananeus, que eram divididos em vários povos, cada povo daquele, os moabitas, os amonitas, né, os peleteus, os heveus, os samadeus, né, cada povo desse tinha uma divindade, Moloque, né, Melcache. Então, essas divindades, as quais o povo de Israel enfrentou, quer dizer, que Josué enfrentou com seus soldados, esses deuses eram tratados como inimigos, figuras totalmente demoníacas. Sim. É tanto que houve a destruição física de milhares e milhares de cananeus. Que a guerra, além de ser por espaço, por território, era religiosa. Religiosa também, por quê? Então, eles eram proibidos... Espaço, território e religião eram muito fundidos, não tinha como se dividir. Porque é o seguinte, então, à medida que eles iam destruindo, tomando aquelas terras, eles iam também matando os cananeus, seus adversários, e também dizimando os sacerdotes dessas religiões. Porque para os judeus, até hoje essa crença é única, né? Para os judeus e os muçulmanos, existe a crença do monoteísmo, um Deus único. Então, na época, já tinha a noção de um monoteísmo, né? Chamada a crença de um Deus único. Então, todos aqueles povos que tinham seus deuses, tinham suas crenças, suas divindades, eles foram dizimados pelos exércitos de Israel, no caso da terra de Canaã, e foram tidos, por exemplo, como... E prevaleceu a crença do vencedor. E como deuses espúrios, né? Sem nenhum sentido. Acontece o seguinte... Essa cultura, ela ficou enraizada na mente do povo de Israel, né? Falando do povo de Israel, essa mente varou todo aquele período até chegar à era cristã. Na era cristã, a crença continuava permeando a mente das pessoas, muita gente acreditava, os judeus, outros povos ali da Palestina acreditavam que existia a figura do demônio, porque também havia episódios constantes de pessoas... supostamente possessas, pessoas com problemas espirituais. Até tem a história do Jesus manda os demônios para os porcos. Exatamente, dos porcos, né? Então, houve muitos episódios com Jesus, muitas vezes, Jesus estendeu as mãos, falou e aquela entidade saiu daquela pessoa. Então, existia uma crença muito forte no meio dos judeus. No cristianismo, depois da morte de Jesus, essa crença, ela... Ganhou mais força ainda. Porque tinha a figura do bem de Jesus, tinha que ter um opositor. Exatamente. Já baseando também na tentação de Jesus no deserto, lá no Monte Quarentena, quando o diabo tentou Jesus. Aí vimos todo aquele episódio, várias manifestações, a Bíblia está cheia de referências concernentes a isso. Então, quando o cristianismo veio principalmente até o período de 312 depois de Cristo, o período em que a religião foi, digamos assim, quase oficializada já, porque Constantino passou então a dar toda a proteção ao cristianismo. A primeira igreja foi na Turquia, né? A igreja católica foi na Turquia. Na Turquia, exatamente. Então é o seguinte, então o que aconteceu? Quando Constantino chamou os doutores para fazer o Concílio de Nicéia para resolver essas querelas, essas litigâncias, essas divergências doutrinais que existiam dentro do Império Romano, que envolvia a questão da crença, a pessoa de Jesus, se Jesus era Deus ou não, aquela coisa toda. Então foi exatamente aí que o clero, nascia o clero romano, com o apoio de Constantino, o bispo de Roma, Melquiades, depois o Papa Silvestre I, aí para ir para frente, né, da parte de 312 para frente, todos esses bispos, o bispo de Roma, que era o Papa, que a gente chama Papa, e todo aquele corpo diaconal e presbiteral da igreja,
passaram, então, através das suas comunidades cristãs, através dos seus pregadores, dos seus eloquentes pregadores, passavam, então, a propalar, divulgar a figura do demônio, que precisava expulsar aquele inimigo das nossas almas, aquela coisa toda, e que a pessoa só conseguia através de uma libertação espiritual, e principalmente depois de batizado, que a pessoa passava a fazer parte daquela comunidade cristã. Então, aí se expandiu nesse período. Quando passa para o século VI depois de Cristo, na época do Papa Gregório I, aí foi que o negócio se pegou, porque Gregório I, o Grande, no ano 600 depois de Cristo, foi o primeiro Papa também a montar as bases doutrinárias da questão do purgatório. Aí surgiu o purgatório, sexto século depois de Cristo. A questão do purgatório, lá na frente começaria também Então o purgatório não tem nada a ver com Jesus Cristo. Foi o inferno, tinha o purgatório, aquela coisa toda. Depois, o que aconteceu? Nesse período aí, a igreja que estava crescendo de uma forma vantajosa, aliás, a igreja ligado exatamente com o Estado, ligado com os senhores feudais, com os poderosos da época, as autoridades imperiais que dominavam aquelas terras do mundo antigo. Então, começou essa parceria entre a igreja e os latifundiários, os duques, a duquesa, príncipe, princesa, aquela coisa toda. Então, a partir daí, a igreja procurou, de uma forma acentuada, impor realmente na mente das pessoas o medo, né? As bruxas, o Shabás, que era a questão do sábado, em que Belial aparecia para as bruxas faziam malefícios. Na verdade, as religiões usam muito bem a questão da neurociência, que a humanidade ela busca incessantemente pelo prazer e pelo medo, né? Pelo medo, exatamente. Então, é o prazer para chegar ao céu. E o medo de ir para o inferno, né? Jeová, pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o cristianismo, pela sua concepção histórica, você acha que o cristianismo teria chegado onde chegou sem a figura do demônio? O demônio foi o componente principal, né? Porque, por exemplo, se tirar a figura do demônio dentro do cristianismo, que é a questão do mal, né? Que tem uma coisa assim muito... O opositor, que gera o medo. Roberto, que ele é assim, uma coisa fascinante também para muita gente, a questão do demônio. Então, a igreja cresceu muito devido exatamente a esse componente a mais, que era a questão da demonologia, a questão do demônio, Satã, aquela coisa toda. Então, se o cristianismo, na realidade, não tivesse tido essa figura asquerosa, essa figura terrível que é o demônio, que todo mundo tem medo, com certeza a história do cristianismo teria tido um outro caminho. Você acha que as igrejas cristãs até hoje usam essa figura como meio de angariar fiéis, prender fiéis, ou então mantê-los na igreja, e isso gera para outras religiões que não são necessariamente cristãs essa demonização, ou esse grande preconceito, esse racismo e intolerância religiosa que vemos hoje? Roberto, lamentavelmente eu vou dizer para você uma coisa que eu nunca falei, mas vou falar hoje, que eu não estou aqui para ofender nenhuma religião, nenhum pastor, né? Nenhuma instituição religiosa. Temos um exclusivo agora. Exatamente, mas eu vou dizer uma coisa aqui com muita sinceridade, sem querer ofender, porque eu conheço muitos pastores, homens sérios, sérios, sim, né? Eu conheço muitos pastores, homens de Deus. Padres também, né? Padres também, pessoas direitas. Né? Existe uma minoria de pessoas que realmente levam a coisa a sério. Mas nos dias atuais, depois do surgimento desses grupos neopentecostais no Brasil, essas igrejas neopentecostais, sem dar nome a ninguém, surgiu no Brasil realmente uma avalanche de líderes religiosos que dirigem essas igrejas, né? Que eles passam 24 horas na televisão, mas falando direto do capeta. Eles falam mais do capeta do que Jesus. E um amigo meu, que é muito gozador, disse: Jeová, você não acha que, por exemplo, que hoje o demônio é a principal ferramenta, digamos assim, o ganha-pão de grande parte desses pastores? Na realidade é isso mesmo, porque se você, no dia de hoje, se você abolir a figura do Satanás e muitas dessas instituições religiosas que estão aí pelo Brasil, que a gente chama a televisão, está cheio, um programa atrás do outro, o cara convidando você para a igreja dele lá, que você que está com o demônio, que você está com o estigma da inveja, que você precisa expulsar a Deus invidia, que é a deusa da inveja. Você precisa ir na igreja, levar o seu dízimo, levar isso, levar aquilo, começa essa campanha daqui, campanha da lá. Existe todo tipo de campanhas que eles criam, com uma maneira também, que é um estratagema para puxar o dinheiro. Jeová, né? Mas eles falam em nome de Jesus. Entrevistamos uma pessoa que cultuava o Beelzebul. Uma pergunta para você me passar o seu entendimento em relação a isso, ver se combina com o nosso também.
Se você fala em nome de Jesus, mas não pratica o bem, se você fala em nome de qualquer outro Deus ou demônio, ou seja o que for, e pratica a fé ou a palavra se sobrepõe ao ato, ou o ato se sobrepõe... Mas peraí, você responde já, que a gente vai pro intervalo rapidinho. Fica aí que o papo tá bacana para você. O diabo existe? Fica aí. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião de forma laica, leve e plural. Queria agradecer aqui o pessoal da Barbearia Cabra da Peste, que faz um esforço sobre-humano para poder cuidar aqui do nosso visual, né, Roberto? A barba, o cabelo e tudo mais. Queria mandar um abração pro pessoal da revista Agô, o Pai Léo de Oxum, que é o idealizador, o presidente dessa revista, né? A primeira revista aqui no Ceará que fala sobre africanidades, brasilidades. Então, um grande abraço a todos que fazem a revista Agô. Inclusive, a Reconnect vai ser a capa da próxima edição. Estamos orgulhosos, felizes. Agô, muito orgulhosos, muitíssimo obrigado. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo. Temos um outro anunciante. Temos um novo apoiador cultural. Quero agradecer o Divas Ateliê por Renato Oliveira, aluguel de roupa de festa, fantástico, e que apoia a gente culturalmente. Então, inclusive, vou falar com a Renata para a gente passar lá antes do programa, para a gente pegar umas roupas. O Roberto vai ficar lindo com o vestido que eu vi lá. Um verde. Perfeito, imaginei. Eu já sou feio de roupa masculina, roupa feminina deve ficar com um destroço, mas o que importa então, é que você precisa andar na beca, vai lá no ateliê Renato Oliveira. Então, voltando ao nosso papo, aqui com o nosso escritor, historiador, antropólogo, ator, cineasta. Apresenta programa infantil, então Jeová para crianças. Jeová Mendes. Um dos maiores biógrafos aqui do estado do Ceará, que escreve biografias das principais personalidades, né, Jeová? Então, parabéns pelo teu trabalho. E aqui sempre tirando as nossas dúvidas e hoje respondendo a pergunta: o diabo existe? Como foi construída essa imagem do diabo? Antes da gente ir para o intervalo, antes de eu atrapalhar o Roberto, como sempre, isso me faz muito bem, me faz muito feliz. O Roberto fez uma pergunta que eu cortei ele de uma forma muito prazerosa. Por favor, Roberto, refaça a... Eu tô tentando me lembrar da pergunta, ganhando um pouco de tempo. Mas eu lembrei. Jeová, a gente tem, como você falou, citou pastores que citam mais o demônio do que Cristo, mas que assim, para ganhar fiéis, para ganhar dinheiro. A gente conhece pessoas que falam também em nome de Deus, mas que têm uma prática que é totalmente contrária ao que Jesus pregou. E conhecemos pessoas que falam em nome do demônio, teve programas do culto ao Beelzebub, mas que tem práticas sociais, ajudam a comunidade. Nas ações, eles são muito mais, assim, parecem ser muito mais fiéis ao que Jesus pregou. A minha pergunta é, na sua concepção, você acha que os atos se sobrepõem às palavras ou as palavras se sobrepõem aos atos? Sendo bem mais mais rasteiro do que historiador. Mas assim, a pergunta base, para poder ficar mais claro: falar em nome de Jesus garante que você vai para o céu ou são os atos? Você disse tudo. Você falar em Jesus... Foi uma pergunta boa e eu falei tudo, já até respondi, inclusive. Eu sou maravilhoso. Viu, Roberto? O próprio Jesus falou o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E as palavras, somente as palavras e os não os atos, as palavras em si não valem nada. Então é o seguinte: independente de religião, de qualquer religião, se os seus atos são atos benéficos, se os seus atos são atos de amor ao próximo, de fazer o bem, a questão da religião não pesa muito, não. Acontece que os líderes religiosos, os criadores de religião, os teólogos, ao longo da história, eles retocaram a religião. E tomaram para si, quer dizer, um modelo de justiça que muitas vezes não condiz com aquilo que Jesus requer de todos nós, que são as boas ações, né? O bom comportamento, as coisas lícitas, porque a pessoa tem, como dizia o Flávio Cavalcante, tem muito diabo aí em nome de Deus. Tem muito diabo em nome de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, fazendo mal, usando o nome de Jesus com palavras doces, palavras agradáveis, mas a sua vida está muito aquém da realidade. Ô, Jeová, a gente fala, quando vai falar em demônio, em Beelzebub, em Satanás, a gente arrudeia e chega nas religiões abrâmicas, né? E que, por incrível que pareça,
muitas pessoas dizem, eu não acredito em Deus. Um exemplo, eu sou ateu, mas tem medo do demônio. É uma coisa incrível, né? Tem pessoas que não têm religião, eu não me encontrei, eu acredito em Deus, até acredito em Deus, mas eu morro de medo do demônio. Ou seja, essa ideia de demônio, que é uma criação das religiões abrâmicas, acabou que perpassou, ficou maior do que as religiões. Tem gente que tem medo do diabo, mas não acredita em Deus ou não é cristão. E o diabo é mais temido, né? Agora, a pergunta está exatamente no Alcorão. Existe no Alcorão, Bernardo e Roberto, existe no Alcorão uma passagem muito interessante. Eles falam o seguinte: no Alcorão, os demônios são chamados de djins. Os djins são os demônios, né? Eles dizem no Alcorão o seguinte... Podiam estar de calça, mas estão de jeans. Mas eles dizem o seguinte... Ele diz o seguinte, Bernardo, que o diabo é uma entidade subserviente a Deus, que eles não praticam nenhum tipo de ato sem a permissão divina. Eles são subservientes a Deus e eles têm um regulamento de obedecerem a Deus, ao Criador. Aí eles dizem que os demônios, os muçulmanos falam que os demônios dos cristãos e dos judeus são demônios que praticam, que têm a autonomia de Deus. Ele diz que não existe isso. Tudo está sujeito ao Todo-Poderoso. Pois tem essa máxima de que nada acontece sem a permissão de Deus. Então o demônio existe por permissão de Deus. Esse jargão é puramente do judaísmo e do cristianismo. Para os muçulmanos, lá no Alcorão, também está também nas sunas, né? E nas Hagats, né, que são o dizer do profeta Maomé, eles falam o seguinte: os demônios são entidades sem autonomia, eles não fazem nada sem a permissão do divino. E corrobora com a passagem de Jó. Exatamente. Né? E até o próprio já falou aqui um pouco sobre a origem da palavra Beuzebu, né? Beuzebu. E Satanás vem de Satã, né? Que eram os promotores tribais, né? Era o promotor que ficava ali na porta das aldeias fazendo as acusações. Então, Satã, que virou Satã, que virou Satanás, ele vem de acusador. Ele não vem de uma pessoa que pune. Não é ele que pune, não é ele só faz acusar. É como, para ele acusar, como Satã é o acusador, alguém tem que julgar. Quem julga é Deus, ou seja, continua subserviente a Deus. Exatamente. E, voltando ao Islã, por exemplo, Shaitan, no islamismo também, é aquele demônio que cuida da Geena, né? A Geena é o inferno, né? Por um muçulmano existe a Geena. Quem cuida da Geena é exatamente essa figura chamada Shaitan, que é Satã, né? Então, a questão, por exemplo, hoje está... Se você fazer um estudo bem abalizado, estou até pensando em escrever um livro sobre isso, né? Olha, eu soltei o bisu para você. Aliás, Bernardo, você deu... Soltei o bisu para você. Vai você ter que me botar a dedicatóriazinha para gente. Olha, rapaz, porque se tem uma pessoa que eu confio que vai sair um livro desse papo, vai sair um livro fantástico, é do Jovem Mendes. Agradecimento a Bernardo e Roberto. Agradeço aos dois, exatamente, porque foram exatamente os ideólogos. Então é o seguinte, então a questão, por exemplo, hoje, voltando a bater a mesma tecla, hoje é uma fonte de renda, é um filão de ouro, né? Para muitas religiões, para muitos líderes religiosos aí pelo mundo, espalhados pelo mundo, que estão tirando proveito dessa situação, explorando a figura do demônio para poder fazer a cooptação do bolso dos seus adeptos. Mas não só, Jeová, mais uma vez, gente, a gente não está criticando nenhuma religião, nenhum sacerdote, tá? Cada um crê no que crê, então pode seguir com a sua crença. Nós estamos debatendo aqui fatos históricos, origens históricas, tá? Então... mas não só de sacerdotes ou católicos ou evangélicos. Existem muitos sacerdotes de outras religiões, afro-brasileiras, que vendem uma figura, por exemplo, eu faço um pacto com Beuzebu, eu faço um pacto com Satanás, mas no seu contexto histórico, essas entidades com quais se fazem pacto não têm, pelo menos no contexto histórico, embasamento nenhum para ser do mal. Porque, na verdade, nós temos cerca de mais de 10 mil religiões no mundo. Cada religião com seu preceito doutrinal diferente. São inúmeras, né? São inúmeros líderes fora do cristianismo que também exorcizam a figura do diabo e vendem a figura do diabo para poder se locupletar financeiramente, né? Agora, por exemplo, aí crenças que levaram muitos, usando essa figura do demônio, Roberto e Bernardo,
depois da Reforma Protestante também, houve uma série de excessos, não por parte dos católicos. Inclusive, na Reforma Protestante, quem seguiu mal para os protestantes, para quem saiu, eram os católicos. Exatamente. E para os católicos, quem estava impregnado pelo mal eram os protestantes. Ou seja, a figura do diabo ela existe há muito tempo, como a gente já viu aqui. Exatamente. Mas o conceito do que é o mal, ele muda historicamente. Ele muda, ele migra, né? Então, o seguinte, ele se adapta. Então, é o seguinte, o que aconteceu? No século XVI, depois da Reforma Protestante, houve nos Estados Unidos episódios terríveis, como foi a questão da queimação das bruxas de Salem. As bruxas de Salem fica lá no estado de Massachusetts, né? Nos Estados Unidos. Então, ali naquele local, quem foi que cometeu aqueles crimes? Foram os católicos? Não. Foram os protestantes americanos, os anglicanos, os batistas, os anabatistas, os congregacionais e outros grupos que vieram da Europa depois daquelas terríveis lutas, aquelas lutas sanguinolentas que mataram milhares de pessoas. O pessoal que saiu da Europa para os Estados Unidos, os religiosos, se juntaram a esse grupo de radicais, pastores radicais. Diz a história, tem até um livro sobre isso, que mais de 3.000 mulheres foram queimadas naquele negócio de Salem. Porque bastava dizer assim, eu vi a mulher fazendo isso, a mulher... Fez um chá e ficou boa, fez um chá e tal, a mulher cozinhou no dia de sábado, não sei o quê. Existia uma série de baboseiras. Ela era o suficiente, então, para que aquele clero, digamos assim, aquele grupo hierárquico, radical, que era composto pelos anglicanos, passasse, então, a prender essas pessoas e matá-las. No caso das mulheres, as bruxas de Salem. Então, houve muita coisa. A Igreja Católica teve a sua parcela também de cometeu aqueles absurdos, principalmente a Inquisição, que foi abolida por Napoleão até 1810 existia a Inquisição, foi abolida na Espanha logo depois da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder na França. Então, a partir daí, começou a esvaziar-se um pouco a figura do demônio, a figura do céu, a questão do inferno, veio a Revolução Industrial, esse desenvolvimento do mundo. Então, as coisas começaram a se dissipar um pouco. Hoje, a atividade do diabo está isolada assim, aqui, acolá, numa religião aqui, outra religião acolá, da pessoa de um líder religioso daqui, outro acolá, né? Então, hoje já não tem, hoje ele é um diabo mais que serve, tem mais a utilidade de servir aos propósitos de alguns líderes religiosos que criam uma determinada história ou uma distorção teológica para poder, então, arregimentar pessoas, adeptos, e delas poder, então o diabo existe de acordo com a conveniência de cada religião. Exatamente. O diabo hoje está de acordo com as conveniências. No livro que eu escrevi agora, que sai, A Conspiração do Poder Oculto, para extermínio de uma parcela da humanidade, que eu falo na teoria das conspirações, eu cito isso, Roberto e Bernardo, eu cito o seguinte, que até 2050, isso não sei o que diz, mas os grandes especialistas, porque eu sigo muito alguns estudiosos, alguns especialistas, em 2050, por aí, 2045, 2050 para frente aí, o mundo na totalidade, as nações, os 220 países que compõem o mundo civilizado hoje, digamos assim, 206 países, né? E nessa época, o cristianismo, o islamismo, o budismo, o shintoísmo, o xamanismo, o animismo e outros ismos estarão em plena decadência. O cristianismo mesmo, a previsão que se tem é que em 2045 a 2050 nós vamos ter cerca aí de 20% de pessoas que ainda cultuam o nome de Deus ou seguem os preceitos de Jesus. Por quê? Porque a religião no momento, a religião que mais cresce no mundo hoje, que mais cresce, a que mais se expande em todo o mundo hoje, é exatamente a religião hedonista, é o hedonismo, a religião do prazer. Pode beber, pode fumar, pode fazer o que você quiser. Você quer dizer uma religião que vá atender às suas conveniências pessoais. Isso chama-se hedonismo. Hedon, prazer. A religião do prazer. Mas, Giovanni, toda religião, que mais cresce no mundo hoje. Toda religião, ela tem adeptos cuja religião convém, cuja religião atende às suas expectativas individuais, né? Eu acho que essa a gente fala sobre um mundo sem religião, acho que é um mundo muito menos plural e muito menos com muito menos diversidade, né? Porque cada um tem seu momento, tem sua forma de pensar e seu lugar para congregar. Então essa questão das religiões
serem diversos, eu acho que é saudável, é bacana porque somos diversos, a gente pensa de forma diferente. Mas existem religiões hoje, como as religiões de matriz africana, que não acreditam exatamente na figura do diabo. Elas não acreditam na figura do diabo. Tem muitos, acreditam na questão da ação e reação. De que você faz, você mesmo vai colher. Inclusive, essa figura da demonização, né, do panteão africano. Inclusive sofrem com essa questão da demonização. Porque teve um bispo anglicano, né, o Samael Ajayi Cutler, eu sei quem é, que ele traduziu a Bíblia para o Yorubá, que é um dos troncos linguísticos africanos, e onde tinha qualquer palavra que se referisse ao demônio, ou Lúcifer, qualquer uma dessas palavras que tivesse na Bíblia, ele botava Exu, que é uma das divindades do panteão africano. Ainda hoje, em África, tem um movimento que Exu não é demônio, porque essa ligação de Exu com o demônio foi uma construção de uma tradução proposital, errônea, de um bispo anglicano. Existe, por exemplo, hoje, no mundo de hoje, inclusive o Papa Francisco, recentemente, recebeu algumas reclamações do Ocidente, vindo da África, da América do Norte, dos Estados Unidos, do mundo ocidental, recebeu uma série de reclamações e reivindicações por parte de alguns cristãos, pedindo-lhe que a Bíblia seja toda reestudada e reescrita. Porque existe na Bíblia passagem preconceituosa, existe passagem muito acessar muito bem, né, Roberto? Mas a gente não pode ser anacrônico também, né? Tem um período, teve a época que foi escrito. Mas mesmo dá para puxar para esses dias atuais. Mas nesse período, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, nas cartas de Paulo, não, né? em que Paulo manda que as mulheres fiquem caladas, que a mulher não fale nada, que a mulher está aqui para obedecer, que a mulher a questão, por exemplo, da mulher ter autonomia, ter uma certa liberdade, não pode, pelas religiões, inclusive isso é uma tradição lá, vem do judaísmo, lá da antiguidade, a questão da subserviência da mulher. Então, exige-se uma certa abertura, não só, né, da questão da mulher obter a sua liberdade, que é um direito que ela tem, realmente obter a sua liberdade, mas isso também já está focalizando a questão de alguns livros religiosos, não só lá do Alcorão, dos muçulmanos, lá por enquanto ninguém pode falar isso, porque lá paga-se com a própria vida, mas no mundo livre, no mundo ocidental, exige-se, já estão exigindo que a própria Igreja Católica faça uma nova tradução da Bíblia, que se faça uma nova redação, uma reestruturação textual, uma revisão histórica, para corrigir uma série de distorções e de injustiças que estão que estão contidas lá na Sagrada Escritura. Por exemplo, no capítulo 18, do versículo 22 do livro de Levítico, manda matar, por exemplo, a questão do homossexual, né? Com absurdo, né? Manda matar. O Moisés mandava matar. A feiticeira, a cigana, o agoureiro, o prognosticador. Quer dizer, todas as pessoas, né? Aquelas pessoas que consultavam os mortos. Tudo isso era punido no judaísmo, não só no judaísmo, mas também era punido lá na época do Código de Mas é isso que eu ia perguntar para ti. No Velho Testamento, nós tínhamos um Deus que se espremer sai sangue, né? Pegar o Velho Testamento, se espremer o Velho Testamento sai sangue. Muito sangue, né? Muito violento. Punitivo, então, era um Deus rancoroso. Para o Velho Testamento, teria a necessidade, para aquele Deus do Velho Testamento, que era punitivo, sanguinário, né? Egocêntrico, por vezes, né? Exatamente. Teria a necessidade de um demônio? Deus não fazia dos dois papéis muito bem, não? Mas o dualismo tem que existir. Não tinha como ele se fazer... Porque aquele Deus do Velho Testamento, se era botar um demônio, botar uma pimenta em cima, meu amigo, ali Porque já naquela época, por exemplo, quando Moisés tirou o povo do Egito, que ali foi um período de muito sangue derramado, porque os homens de Josué matavam as feiticeiras, matavam a cigana, matavam... Por exemplo, na época do profeta Samuel, tem uma passagem que eu até cito no meu livro, quando ele manda matar, rapaz, manda matar as mulheres que amamentavam os filhinhos, criança de peito. Por quê? Porque as mulheres pertenciam aos amalequitas, o filho de Amaleque. Amaleque era filho de Esaú, descendente de Esaú, que era irmão de Jacó. Então, os amalequitas, diante da visão doutrinal dos judeus, eles eram povos que não deveriam existir, eles não podiam existir, tinham que ser exterminados. Então, quando o rei Saul recebeu ordem para matar, para acabar com os amalequitas, que voltou, não o profeta, porque lá tinha mulher, tinha criança, ele se voltou contra o próprio Saul, porque o Saul recusara-se a matar as mulheres com a criança de peito. Que absurdo uma coisa dessa. Não, mas você chega para um fanático e diz, não, rapaz, mas foi a vontade de Deus, foi Deus falando para o homem de Deus, Samuel. Samuel estava lá, aquele velho, né? Aquele velho caduco estava lá.
mandando que matasse as mulheres. Então, a figura, o dualismo, muito bem, Bernardo, sabe muito bem, o dualismo existe. Não pode haver o bem nem o mal. Se o outro pode, se existir o mal, tem que existir o bem. Se existir o bem, tem que existir o mal. Então, tem que criar uma figura. Tem que ficar uma figura. Ser humano, ele não lida bem com o abstrato, né? Você vê, durante a Guerra Fria, eu acompanhei. Vocês não eram nascidos na guerra. Tinha 23 anos, né? O Roberto era um Baby Sauro, né? Baby Sauro. Baby Sauro. Jeová, Baby Sauro, O Roberto não era o Baby Sauro. Então, é o seguinte, eu acompanhei na época, eu lia na época, nos anos 70, eu lia que os Estados Unidos, a União Soviética, plena Guerra Fria, e dizia o seguinte: os Estados Unidos precisam de um inimigo. Se não tiver, temos que inventá-lo. A mesma coisa que Voltaire disse lá no século XIX, né? Século XVIII. Ele disse o seguinte: se Deus não existisse, era preciso inventá-lo. Era necessário que fosse inventado Deus, porque em tudo precisa de um dualismo. E assim, se o demônio não existisse, era necessário Exatamente, tinha que criar. Porque não tem. Como é que você vai justificar o bem? Porque tem que ter uma figura oposta para ofuscar o bem. E o mal, a figura do bem para ofuscar o mal. Quer dizer, mesmo o bem e mal sendo algo muito relativo. E a questão de Lúcifer, né? Lúcifer, o fazedor de luz, né? Ou ser de luz. Exatamente. Ele falava muito mais de Nabucodonosor, historicamente. Que é chamado em grego de Iesforos. Ele falava muito mais, na verdade, historiadores falam que ele se referia a Nabucodonosor, ele nunca se referiu a um anjo. Exatamente. Né? Se referia a Nabucodonosor I. Isso. Lá de 1100, que esse Nabucodonosor II, que foi o grande, que foi casado com a Mitis, né? Foi casado com a Mitis. Esse não, esse é aquele que destruiu Jerusalém. Sim. Mas quando se falava da figura do demônio, aplicava-se lá até a quinta, sexta geração da família dele, de Nabucodonosor I, rei da Babilônia, que viveu 400 anos antes da historicamente, nem essa figura de Lúcifer nem se referia a um anjo, né? Se referia a Nabucodonosor I. Porque Nabucodonosor I era um sanguinário imperador, né? Que degolava as crianças, matava as mulheres, estuprava as mulheres, cometia os atos mais terríveis, os atos mais belicosos e mais sanguinolentos que a história já registrou, que foi Nabucodonosor I na Babilônia. Então ele tira, a figura dele era uma representação do demônio, que era a representação de Arimã. Arimã, que era o demônio na mitologia antiga, lá entre os babilônios e entre os persas, a figura diabólica, demoníaca, era Arimã, enquanto o deus de luz era Ahura Mazda. Ahura Mazda, que era o deus de luz. Então, você pode ver que ao longo da história, Bernardo e Roberto, ao longo da história você vê que há sempre necessidade da figura do dualismo, da figura dualista, do bem e do mal, né? O positivo e o negativo. E em cima disso aí foi que as religiões criaram os seus deuses, criaram os opositores. Né? O mais interessante quando a gente analisa historicamente, Jeová, é que a figura do bem e do mal é necessária. É necessário que exista uma figura do bem e do mal. Exatamente. Mas a concepção de bem e do mal, ele muda de acordo com a cultura, com o momento, de acordo com as conveniências e a conjuntura do mundo, de acordo com a conveniência do mundo. Hoje, por exemplo, no momento em que nós vivemos, 2023, em todo mundo, com raríssimas exceções, a figura do diabo está em decadência. Porque à medida que aumenta a tecnologia, o desenvolvimento, a ciência, o conhecimento humano, o diabo vai ficando mais de lado. Na verdade, o diabo não é para... Jeová, você acha que o diabo é muito mais para justificar os nossos demônios internos, a nossa maldade, a maldade humana que se justifica no demônio? Eu fiz uma maldade, mas com certeza foi um demônio agindo. Né? As coisas vão ruim na minha vida, o cara não sai para trabalhar, não faz nada. Vai falar assim, rapaz, só posso ter um encosto. Exatamente. Isso é uma maneira de justificar os demônios que tem dentro de cada um. O Voltaire dizia no Contrato Social, tem uma passagem lá e diz o seguinte: homem, não procura o autor dos teus males, tu és o autor deles. Tudo parte de nós. Jesus falou, tudo o que é que vem de ruim, que sai de dentro do homem. Tudo que sai dentro de nós, quer dizer, os crimes mais... O ser humano tem que terceirizar a culpa, né? Exatamente. A coisa mais aberrante, os ditadores do passado, Bernardo, Roberto, o ditador do passado, lá da antiguidade, né? Os tempos mais terríveis, Sargão de Agade, Urnamur, Sardanapalo, Senaqueribe, vem lá para cá, Senaqueribe, Salmanazé, Manassés de Israel, que queimava as crianças, né? Aí vem de lá para cá esses grandes monstros da história. No século XX, que foi o pior século da humanidade, foi o século XX. O século que mais se derramou sangue foi o século XX.
No século XX tivemos o quê? Tivemos um Salazar em Portugal, tivemos Francisco Franco na Espanha, o chefe fascista que matou mais de 2 milhões de espanhóis, tivemos na União Soviética um Stalin que matou cerca de 60 milhões de pessoas entre a Segunda Guerra Mundial e os milhões que morreram nos campos de concentrações stalinistas, os gulags de Stalin. Mao Tse-tung, 70 milhões de pessoas em 1958 a 62, morreram 35 milhões de chineses de fome. Esses é que são os demônios. Houve canibalismo na China, a pessoa comia carne, as pessoas morriam, comia-se a carne do defunto. Precisa de um demônio espiritual tendo exatamente, esse... né? O Stalin, é tanto que assim que o Mao Tse-tung morreu, eu estava no seminário de 76, estava saindo do seminário, eu me lembro que ficou a camarilha dos 4. Xi Jinping, a viúva do próprio Mao Tse-tung, e mais 3 bichões lá corruptos, os 3 foram condenados e fuzilados. Eu acho que o resumo... Não precisa ter demônio, não é outra coisa. Não precisa ter demônio. Vou citar Sartre, o inferno são os outros. Exatamente. Agora, para completar aqui, agora o diabo se expandiu mais de uma forma assim, muito grande, realmente se expandiu de uma forma inexplicável, foi exatamente a partir de 1314, quando Dante Alighieri publicou a Divina Comédia. A gente está terminando, estamos com um horário aqui estourado, mas eu queria só fazer uma última pergunta. Você acha que se a gente começasse, a humanidade começasse a não acreditar mais no demônio, a gente ia olhar mais para si, seríamos pessoas melhores? Seria uma revolução muito grande, e com certeza a humanidade só teria a ganhar, né? Infelizmente, nós procuramos sempre um bode expiatório. Nós sabemos que os nossos males estão dentro de cada um de nós, né? Os demônios, as distorções, tudo estão dentro de nós. Então, se o dia que o homem se libertar disso aí, com certeza ele vai ter uma emancipação universal. Nos reconectamos. Roberto, muito obrigado. Mais um. Jová, sempre é um prazer. Você é nosso sócio. Obrigado. Então, muito obrigado. Sempre que tiver alguém fazendo aquelas sugestões de pautas que são capciosas, que a gente precisa recorrer à história. Na hora que vocês quiserem, está aqui o seu súdito. Você é o nosso consultor para assuntos históricos, antropológicos, filosóficos. Obrigado a você que dividiu o seu domingão com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, ela nos honra. E até a próxima reconexão. Você é um querido, mas só do Baby Sauro vai ter volta. Baby Sauro. Jesus.